TDAH e espiritualidade. Você já parou para pensar qual a relação disso? Será que o TDAH é espiritual? Eu sou Lenisa Lucena e eu vou falar com você sobre isso. Então, fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai abrir tua mente. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno neurológico que afeta diretamente o pré-frontal. Essa área aqui do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, controle da atenção e regulação emocional. Além dessas funções cognitivas, o pré-frontal também desempenha um papel muito importante como um filtro sensorial, indo além dos nossos 5 sentidos conhecidos, como olfato, tato, visão, audição, enfim. Para ficar mais fácil para entender, eu vou comparar essa função do pré-frontal em relação a filtrar, proteger, como a camada que protege a Terra da radiação solar, dessas frequências solares. Então essa camada ela está ali com uma função de mitigar, de reduzir os efeitos da radiação solar para o nosso planeta. E assim, com essa proteção, o pré-frontal ele atua como um centro, essa camada de proteção e um centro de controle do nosso corpo biológico, sendo ele responsável por filtrar as diversas frequências que recebemos no ambiente, no dia a dia, de dispositivos e, acredite, até mesmo das pessoas ao nosso redor. Sim, tudo que existe aqui emite frequência e todos podemos, sim, ler essa frequência, sentir e conectar. É importante ressaltar que nosso sistema biológico e energético espiritual, eles estão integrados e interagem entre si. Portanto, se o aspecto biológico do pré-frontal não está ativado como deveria, que é o caso do TDAH, o aspecto energético vai atuar de maneira ainda mais intensa, amplificada. Nossa mente biológica interpreta as sensações sutis e vibracionais nessa dimensão através dos sentidos extrasensoriais, incluindo a capacidade de captar, interpretar diversas vibrações e frequências. É como se nós tivéssemos, não é como, nós temos sensores para isso. Todos nós temos. Porém, o TDAH tem esses sensores, mas não tem o filtro funcionando como deveria. Então, diante disso, compreender o funcionamento do pré-frontal e suas implicações no TDAH nos permite uma perspectiva mais ampliada desse transtorno neurológico e de como ele afeta a nossa relação, a nossa percepção com a interação com o mundo ao nosso redor. No ambiente neurocientífico, já foi comprovado que o pré-frontal de uma pessoa com TDAH é menos ativo, o que a torna mais suscetível às influências energéticas e vibracionais do ambiente. Essa menor atividade do filtro neural do pré-frontal impacta diretamente a experiência física de indivíduos com TDAH, como eu, por exemplo. Então vamos lá, fisicamente, pessoas com TDAH, elas podem experimentar um fluxo de pensamento mais intenso, como se estivesse sendo bombardeado constantemente por eles. Além disso, é comum haver uma sensação de falta de energia, como se estivesse sendo drenado. A presença, por exemplo, de hipersensibilidades sensoriais, enxaqueca e pensamentos incomuns, claramente vindos do ambiente externo. Não é de dentro, é de fora que eles chegam. Você tem uma estranheza quando você nota aquele tipo de pensamento porque ele não é seu. E em muitos casos, há também a vontade de se afastar e se isolar. Além de oscilação de humor, tristeza, irritação, raiva, sem uma causa aparente. Isso é muito comum e tem a ver com essa hipersensibilidade vibracional, essa frequência que vai atingindo você, eu, nós. É claro que essas sensações físicas, elas podem ser facilmente explicadas pela neurociência, como resultado do transtorno dopaminérgico. Porém, o que não se explica, que não está sendo evidenciado, é a amplificação, é a intensidade que uma pessoa TDAH sente tudo isso que eu relatei há pouco. Tudo fica muito forte, amplificado, essa é a palavra.
E além dessas percepções mais evidentes, existem outras sutis que são frequentemente relatadas, como, por exemplo, oscilação de energia vital, você fica drenado, cansado, tipo, eu tô ativona, aí de repente acontece, eu vou em um ambiente, depois eu me sinto sugada. A capacidade de sentir o que os outros sentem. É o dom empático, né? Eu sinto o que o outro sente, eu posso descrever até que o outro está sentindo e o porquê ele está sentindo aquilo. Uma sensação de estar carregando um peso energético. A percepção das energias e frequências presentes no ambiente. Sabe quando você entra naquela sala e você fala, ih, o ambiente aqui é pesado? E além disso, a sensação de estar devendo para o mundo. Além disso, a sensação de estar atrasado. A sensação de estar vivendo em descompasso em relação à velocidade do tempo e espaço desse planeta. Sabe? Ou você está rápido demais, ou você está lento demais, como se você estivesse assistindo um filme. Todo mundo está vivendo e você está fora, desacoplado da realidade. É isso. E também, é claro, o sentido de propósito, essa necessidade, essa vontade de ter um propósito, de uma missão. Essas percepções sutis demonstram como a experiência de uma pessoa com TDAH vai além do aspecto puramente neurológico. Seu sistema energético e sua sensibilidade para captar e interagir com o mundo vibracional desempenham um papel significativo em sua jornada. Entender a interação entre o pré-frontal menos ativo e as influências energéticas é fundamental para abordar o TDAH de forma integrativa, ampla, sair da caixinha, entende? E ao reconhecer essas características e aprender a canalizar e direcionar as energias sutis, é possível trazer mais equilíbrio, bem-estar, propósito à vida, clareza, entendimento, segurança, confiança. E isso explica facilmente o fato do porquê muitos adultos com TDAH, mesmo após desenvolver inteligência emocional e muito conhecimento, ainda seguem vivenciando os mesmos ciclos de autossabotagem, por não terem consciência dessa inteligência espiritual. Quando se conectando com frequências negativas, que na maioria das vezes costumam se apresentar em forma de pensamento sabotador, infelizmente passam a acreditar nisso como uma realidade única, como se aquele pensamento fosse dele real, acabando entrando nas crises de TDAH, que eu já falei muito aqui para você, sem saber que poderia sair disso facilmente com o conhecimento certo. Acredite, eu vivi isso, demorei muito para entender que a relação é a conexão do neurológico com o espiritual. E faz toda a diferença. Resumidamente, um dos caminhos mais eficientes para tratar o TDAH na vida adulta principalmente, é o autoconhecimento, o desenvolvimento desse diálogo interno estruturado, utilizando inteligência emocional, que vai levar você a ter a sua maturidade emocional, e desenvolvendo a autoconsciência espiritual. Essa tal inteligência espiritual que eu tanto falo, aprendendo a notar e distinguir o sutil que nos habita, que está aqui, o invisível, toda a nossa volta. Afinal, você não vê o vento, mas você sente. É isso que a gente vivencia o tempo todo. A gente não vê aquilo que está nos atingindo, mas a gente sente, através da nossa percepção sutil, dessa capacidade extrafísica. E é muito importante que você aprenda a distinguir o que é realmente mental, o que é realmente uma causa real, emocional, um problema que você realmente esteja vivenciando, ou o que é simplesmente uma influência energética que chegou até você e você não notou, então você mudou o seu estado, influenciado por aquilo, se contaminou com o negativo e não sabe mudar. Te leva à crise, você pode passar dias nesse lugar, se sentindo louco, louca. Sem falar que essas influências, essas frequências, sem o nosso filtro do pré-frontal, faz com que a gente se sinta perdido, confuso, com falta de clareza, faz a gente perder muito tempo na vida. Se você se identificou com essas percepções ou tem alguém próximo que vive com TDAH, saiba que existem caminhos para uma vida mais leve,
mais plena. Se você conhece pessoas que falam o tempo todo que o problema na vida dela é o TDAH, se não fosse o TDAH, que acham que não tem mais jeito na vida, compartilhe esse vídeo. Para que essa pessoa possa entender que o TDAH vai muito além de uma questão neurológica. Existe um invisível que a gente também tem que cuidar. Então compartilhe. Você pode ser a resposta na vida de alguém. E eu ficarei muito honrada de ser a voz que vai levar esse conhecimento para essa pessoa que de repente está se sentindo perdida. Eu sou Lenisa Lucena, psicoeducadora emocional, TDAH, índigo, empata. Eu sou Lenisa Lucena, psicoeducadora emocional, TDAH, índigo, especialista em tratamento para adultos com TDAH, através dessa visão integrativa, holística, reunindo o desenvolvimento da inteligência emocional mais a autoconsciência espiritual nesse tratamento que transforma vidas. Quer fazer parte disso? Vem pra cá, conversa comigo que eu vou te responder.